Então, boa noite a todos, né? Hoje mais um Momento Abrat, a nossa quarta-feira, que segue com aqueles 15 minutinhos rapidinho, como diz, mas falando de uma temática que surgiu naquela semana. Na verdade, a gente tem alguns quizzes que já estão aí sugeridos pelos nossos associados, né? A Dulce passou para o Florenilson e me falou, então temos essa situação que a gente quer falar, temos algumas situações que o Elias nos trouxe, mas como essa semana aconteceu uma situação muito grave, né, nos Jogos Asiáticos, a gente achou por bem priorizar e trazer, né, essa situação para vocês. Acredito que todos tenham visto, mas a gente retoma aqui a apresentação para a gente rever, né, e repensar. Então, hoje, a gente não está aqui para dizer o certo, não está aqui para dizer o errado, a gente está mesmo para um olhar de fazer essa provocação daquilo que a gente pode ou não pode, ou aquilo que a gente deveria repensar em como fazer o atletismo ficar cada vez mais seguro. Quando a gente tem os nossos cursos de atletismo, de arbitragem em atletismo, eu acho que a parte principal, onde a gente enfatiza a importância do árbitro é relativamente às questões da segurança, né? Então, a gente teve essa situação que aconteceu, como a gente tem os Jogos Pan-Americanos, né? A Ásia tem os Jogos Asiáticos, eu vou tentar verificar se passa aqui a situação, né, na tela. Normalmente, quando a gente passa o vídeo, não é muito claro, mas isso acabou ficando, né, no nosso grupo do WhatsApp, então fica fácil de todo mundo estar visualizando. Só deixa eu ver se eu consigo tirar aqui desse modelo aqui, não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Era essa situação aqui, né, de um árbitro, deixa eu interromper para voltar para a apresentação. A gente, quando clica no nosso grupo do WhatsApp, né, foi mostrado a situação desse árbitro, em que o martelo escapou, o atleta desistiu do lançamento no martelo, o martelo foi direto nesse árbitro, eu não tenho o vídeo para mostrar, não acredito que tenha passado por baixo, mas talvez esse árbitro estivesse muito próximo da tela, e aí acabou acertando a, a tíbia, e acho que teve uma fratura tanto de tíbia quanto de fíbula desse árbitro, né? Então, assim, foi uma situação bastante grave, se a gente olhar a cadeira, né, está bem próxima aqui da rede. Uma das questões que a gente precisa visualizar antes da gente se posicionar é justamente puxar bem a rede para a gente verificar até onde ela vem. Inclusive, tem essas previsões na regra, né? O atleta foi visitar depois da cirurgia o árbitro, né? Então, ele está estável, está bem, né? Então, essa é uma grande preocupação da gente, que fala justamente, né, com árbitros de atletismo. Então, essa é a nossa prioridade, né? E quando a gente olha para a regra traz muita coisa. Vejam, tanto a World Athletics na RT35 quanto a 32 da WPA tratam da gaiola do disco e fala o que ela tem que estar projetada, o tanto que ela tem que aguentar de força no movimento do disco, e depois também falando do martelo, mas até onde a gente consegue, enquanto árbitro, tá validando todas essas forças, né? Por isso que a gente tem que ter, né, outras pessoas, né, tanto na questão de testes, né, o porquê que o Inmetro é tão importante, o porquê que outras empresas que fazem o teste, né, da malha ou das redes, para saber se realmente suporta, né, essa força que um implemento como o disco e o martelo e o clube acabam alcançando, né, a partir do momento que saem da mão do atleta. Quando a gente olha para os desenhos, a gente vê, por exemplo, as áreas de segurança calculadas lá na frente, na área de queda, né? E aí a gente tem que ver também que existe uma distância prevista dessas redes para o centro do círculo, que também precisam ser muito bem planejadas, priorizadas, e quando a gente está como árbitro da prova, a gente tem essa responsabilidade também, né? A gente teve, por exemplo, para JAPs, onde a gente precisou cancelar as provas,
tanto de disco quanto de clube. Imagine para um Parajapes, a gente, ou para um movimento paralímpico de prova, seja de andantes, seja de atletas que fazem o lançamento a partir da posição sentada, muitos atletas fazem disco e fazem clube. Do clube não temos tantos atletas assim, mas do disco uma grande parcela dos atletas fazem. E a gente não pôde fazer essas provas, porque a gaiola ela estava com as redes completamente abertas, né? Então, essas situações a gente precisa, nós temos toda uma certificação que é validada para essas gaiolas, né? A gente tem todo um planejamento, um manual de como construir, como ter esses equipamentos para que se possa acontecer uma prova de atletismo. Inclusive, a gente fala tanto do atletismo quanto do para-atletismo, né? Lembrando que o lançamento do clube, ele também tem uma regra específica que fala justamente desse lançamento acontecer a partir de um ambiente com uma gaiola de proteção. Na RT37, aqui até faltou corrigir, foi uma digamos assim, passou um Google Tradutor, pois aqui não arrumei ainda, né? Mas o comentário dessa regra traz que o lançamento do clube, não desse taco aí, é um dos eventos mais perigosos. E vejam, na regra do paratletismo, coloca para os árbitros. E, portanto, cuidados especiais devem ser tomados para garantir a segurança de todos os árbitros, dos demais atletas, no caso do clube, ele tem um assistente, né? Então também precisa de assistentes, bem como, olha, da mídia, que são os fotógrafos, os câmeras e os espectadores que estão no entorno, né? Então veja até esse cuidado na regra, no comentário da regra, a World Parathletics coloca ali que é importante avisar para o atleta que ele está recebendo, avisar todo mundo, né? Pedir para ele esperar, ou quando todos saírem de dentro da gaiola, aí sim autorizar que esse lançamento seja feito. Então, tem muito árbitro, e a gente sempre fala, né? Quem se queima é quem que lida com eletricidade, é quem acha assim, não, agora não acontece porque eu sei fazer tudo isso, né? Eu tenho anos de experiência, então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes não só os que não têm muita expertise ou muita vivência, mas aqueles que estão há anos. Parece que é aquele momento de bobeira. Não, eu sei onde vai cair a cabeça do martelo, não me preocupo, o dardo e tal, e às vezes acontece um acidente. Por isso que a gente tem que estar sempre muito atento a isso, né? Então, inclusive, quando a gente tem aquele momento, né, de troca dos três lançamentos de um atleta que faz o sentado para os próximos três, né? Então, quando vai entregar para esse atleta o implemento, é importante que, quando o atleta pega, a regra já diz que muda, porque daí já vai começar a contar o tempo desse, dessa tentativa, né? Mesmo que não tenha dado ainda aquele minuto, por quê? Porque se ele pede para pegar o implemento, significa que já vai recomeçar, né, a sua sequência de tentativas. Então, todas as regras, tanto da World Athletics quanto da Parathletics, nos fazem pensar muito nessas situações. Então, por exemplo, às vezes a gente quer fazer o atletismo acontecer, né? E a gente tenta inventar algumas gaiolas, né? A gente tem algumas situações que a gente tenta levar para que tenham uma situação de algum tipo de proteção. Às vezes a gente está querendo proteger e vamos pensar, vamos ver se um disco não bate, por exemplo, numa trave e não ricocheteia, não volta nesse atleta. Será que a gente precisa, né, ou fazer esses formatos? A gente acha que, poxa vida, dependendo do contexto ou, né, do quanto a gente quer que aconteça essa prova, né, ou dependendo das situações, o ideal seria que, de repente, a gente efetivamente cancelasse aquele evento dentro daquela competição, porque não tem uma condição de segurança. Claro que a gente está falando de eventos diferentes aqui, né? Aqui, por exemplo, é um evento mundial, está sendo, nesse caso aqui, foi os Jogos Asiáticos, mas logo na sequência vão estar acontecendo os Jogos Para-Asiáticos também, né? Eu não sei se o Dalcin conseguiu entrar aqui, Geraldo.
Ele entrou, mas ele está sem o som, né? Então, assim, a gente convidou o Dalcin para vir aqui, o Og até fez uma postagem lá no grupo do WhatsApp, porque o Dalcin foi uma pessoa que vivenciou. Eu fui, acho que se não me falha a memória, eu era árbitra geral e era árbitra geral passando em várias provas, né? O árbitro geral nem sempre fica só naquela prova no nosso contexto nacional e em muitas outras federações nacionais. Mas eu lembro da mão inchada do Dalcin, né? Eu queria até que ele confirmasse que o que eu tenho na memória é que o disco, ou não lembro se era o disco ou o martelo, mas passou por baixo da rede da gaiola, né? E subiu. E tinha uma árbitra que estava grávida fazendo a súmula, ela estava longe, não estava próximo, mas ele acabou se colocando na frente dela e pondo a mão na frente assim, e sorte que ele tinha a pochete que amorteceu a força, não na mão, mas no restante, né, do corpo dele, que estava na mira, né, mas graças a Deus não foi nada muito grave, não teve fratura, mas foi uma situação que também aconteceu pela gaiola, né? Então, Só que eu ia pedir para o Geraldo passar um vídeo, Geraldo, não sei se você consegue passar um deles que eu te passei. Ô, Cláudia, eu posso acrescentar, o Dalcin não está, mas eu ouvi o Dalcin após o primeiro socorros deles, já num bar próximo da competição, fazer o relato do que aconteceu. Ele continuou sentado, o martelo vem, toca na pochete dele e a mão dele, junto com a pochete, recebe esse impacto. É o cabo que vai para o lado da menina que está do lado dele e ainda toca nela. Bom, eu vou pegar o... Ah, tá. Você já está mostrando, você já está mostrando um dos vídeos que está aqui comigo também. O que aconteceu na Então, gente, se vocês olharem aqui, né, a gente tem uma situação que está sendo atendida, porque olha o buraco que o martelo fez depois de sair da gaiola, tá? Esse caso é um caso que eu acredito que vocês já tenham visto, a gente já discutiu um tempo atrás sobre essa situação, tá? Eu vou tentar mostrar aqui numa outra tomada, né? O atleta vai, solta o martelo, ele bate do lado direito, volta, passa por cima, aí acerta a mesa, mas embaixo da mesa a gente tinha o pé Aí, de ó, um tá... oficial, tá vendo lá? Tá? Então, é uma situação que pode estar acontecendo mesmo com todas as questões de segurança, né? Até acho que eu tenho mais um aqui para estar mostrando para vocês, né? Ó, bateu do lado direito, passou por cima e é uma tela, uma rede toda dentro dos padrões, né? E acabou caindo aqui na mesa e acertando o pé. Sorte que foi o pé do árbitro, ele teve uma fratura, se não me engano, ele teve que amputar um pedaço do dedo, mas foi uma coisa muito tranquila perto da gravidade da situação, né? Eu acho que eu tenho só mais um vídeo aqui que mostra justamente o momento do... Deixa eu ver se eu já estou com ele na tela, que é o momento que ele está fazendo o lançamento e dá para ver pelo lado de dentro, né? Olha lá que ele solta, bate do lado direito, sobe, passa por cima da tela do lado esquerdo, e aí sim vai acertar o árbitro. Então, vejam que são situações gravíssimas, né? Eu vi que o Dalcin entrou, vamos ver se agora ele consegue entrar com áudio. Ele não está conseguindo entrar com áudio, né? Mas esse era o contexto que a gente queria trazer hoje aqui para o Momento Abrat. Não é o dizer o certo, não é o dizer o errado de hoje, era só para reforçar a importância das questões de segurança. Está aqui o Flor, né? O Flor, o Kellerman, o nosso eterno Trajano sempre priorizaram tanto por questões de segurança, e vejam, mesmo com todas essas questões de segurança sendo tomadas em algumas situações, a gente ainda vai ter as questões de acidentes. Por isso que a gente tem que trabalhar de forma preventiva, o nosso olhar, aonde a gente vai se posicionar,
por fora dessa rede, dessa gaiola, e a gente volta a implorar, porque às vezes a gente precisa realmente implorar. Os árbitros ou os assistentes, no caso de World Parathletics, né, que a gente tenha lançamentos sentados, não podem ficar do lado de dentro da gaiola, tá? Tem que sair da gaiola para que se inicie o lançamento. Tem muito árbitro que quer ficar de dentro da gaiola já para pôr o zero lá no centro, né? O zero, para puxar a trena no centro do círculo, para daí fazer a leitura, né? E quer ficar lá do lado de dentro. Não pode, gente, uma questão de segurança, né? Ah, o risco é mínimo. Até dependendo da situação, do contexto, pode até considerar como mínimo, mas existe. E a gente deve sim trabalhar de forma preventiva, né? Eu já faço a provocação aqui para o Flor, né, de trazer para nós. A gente sabe que a World Athletics trabalha muito com as questões de segurança, né, da abertura da gaiola, olhando para a área de queda, mas trazer para nós também uma fala do que a gente deveria estar olhando para as redes de gaiola, para que a gente tenha também esse olhar mais técnico do quanto a gente pode se sentir mais ou menos seguro, né, em algumas situações, tá bom? Gente, queria agradecer a todos, um grande beijo, quarta-feira a gente se vê novamente e vamos conversando ali pelo WhatsApp. Só tem um aviso que eu queria estar passando para vocês. A sessão europeia, como a gente tem o atletismo sul-americano, né, a europeia vai estar fazendo amanhã de forma aberta, inclusive para os juízes nacionais que atuam mais vinculados à marcha, eles vão deixar aberto, como os portugueses já nos convidaram uma vez, eles também fizeram esse convite, lembrando que a discussão é para os da europeia que estão sendo preparados para prova, né, para o exame de prata de árbitros de marcha. Então, eu passo amanhã o link, mas é às 14h do nosso horário aqui, tá bom? Gente, obrigada pelos balões. Um grande beijo e a gente Um se vê. beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até.